Vamos então abrir as escrituras hoje no Evangelho de Lucas. Hoje é Lucas 19, pessoal. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um homem chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Igreja, vamos lá? Desde o início a gente vai entender o que essa mensagem traz para nós, e são grandes lições preciosas. No início diz que quem que se lembra bem, naquele caminho indo para Jericó, Jesus tinha curado um cego. E quando ele chega em Jericó, a Bíblia diz que tem um homem ali chamado Zaqueu. Isso está escrito no versículo de número 2. E havia ali um homem chamado Zaqueu. Igreja, o nome Zaqueu, ele é um nome israelita. A Bíblia diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Para quem não sabe, os publicanos eram os cobradores de impostos. E havia uma grande fama que cobrador de imposto, pegavam por fora, né? O cobrador de imposto era aquele que cobrava mais do que o povo realmente estava devendo. Presta bastante atenção. Então Zaqueu, um israelita, um homem do povo de Deus, ele era chefe dos publicanos. Era ele que mandava em todos os publicanos, pessoal. Presta bastante atenção. E a Bíblia diz que ele era rico. Então, com certeza, quando as pessoas olhavam para ele, lá o ladrão. Lá o cara que rouba a gente. Lá o cara que quando a gente vai pagar imposto, cobra mais do que se deve. Só que você não sabe. O nome do Zaqueu, além de ser um nome israelita, sabe o que significa a palavra Zaqueu? Como uma ironia, Zaqueu significa puro. Zaqueu significa inocente. A palavra Zaqueu no original significa puro, pureza, inocência. Justo um homem que carregava com ele uma culpa. Justo um homem que carregava com ele a fama de ser um ladrão, e ladrão de marca maior. Aquele que realmente roubava as pessoas. Só que Jesus, igreja, vai ver Zaqueu na sua essência, no que ele é. Presta bastante atenção aqui, Esse homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. Versículo de número 3. Agora que eu quero que você preste bastante atenção. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Igreja, olha aqui para mim, Zaqueu tinha em sua essência a pureza e a inocência. Já estava nele. Só que talvez a sua vida, presta bastante atenção, a vida do Zaqueu, as circunstâncias, fizeram o Zaqueu, às vezes, tomar outro rumo na vida. Às vezes, assim, somos nós. Muitos que estão aqui hoje. Eu preciso explicar para você que as pessoas, você, seu familiar, seu vizinho, em sua essência, não somos maus. Não fomos criados por Deus para ser criaturas desprezíveis. Quem faz isso com as pessoas é Satanás. Ele faz com que as pessoas sejam subjugadas ao que ele tem colocado na vida delas. Vou te dar um exemplo simples. Quando às vezes saímos na rua e participamos às vezes, quando a gente vê na televisão, vamos dizer assim, um assalto, um roubo na televisão, ou então coisas ainda piores. O que a gente tem o hábito de dizer? Lá o ladrão. Tinha que morrer tudo isso aí, Isso aí não presta. Isso aí não deveria nem existir.
Esse tipo de gente, eu não sei nem o que Deus permite viver. Tanta gente boa no mundo que é levada e essas coisas ficam aí. O homem tem a tendência a diminuir aquilo que Deus fez. Nós precisamos entender que todas as almas têm o mesmo valor para Deus. A nossa alma tem valor para o Senhor. Diga, minha alma tem valor para Deus. O Senhor, nessa manhã, está ardentemente querendo conquistar você. Ele está querendo ardentemente conquistar o quê? A sua alma, o seu coração. Ele não quer que você tenha uma vida qualquer. O Senhor quer que você tenha uma vida na presença dEle. Ele tem prazer nisso. O Senhor tem prazer em ter um relacionamento com os seus. Quem aqui tem filhos? Não é maravilhoso ter um relacionamento bom com seus filhos? É maravilhoso. Talvez você que está aqui, talvez não tenha esse privilégio. Você sabe o quanto é ruim. Você sabe o quanto é ruim quando, de repente, os filhos crescem e, de repente, os filhos somem. Você sabe o quanto é doloroso. Talvez você já aprendeu a conviver com isso, mas esse talvez não seja o plano original. Qual é o plano original? Pais e filhos tendo comunhão. É interessante isso, porque isso traz para nós a essência do Pai Celestial. O Pai Celestial quer ter comunhão conosco. E Zaqueu era um homem que tinha, e aqui que eu quero trazer uma grande revelação para nós. Zaqueu procurava ardentemente ver quem era Jesus. Igreja, aprende uma coisa. Todo ser humano procura ardentemente a presença do Senhor Jesus. Só não sabem disso. Só não sabem disso. É por isso que muitos vão para os vícios, vão para os bares, vão para a prostituição. É por isso que muitos procuram coisas que possam preencher o seu coração vazio. Assim era o coração do Zaqueu. Israelita, fazia parte do povo de Deus, puro, inocente, mas a vida dele levou a ser um homem que ele não queria ser. E as pessoas o chamavam dessa maneira. As pessoas não viam Zaqueu como um israelita, um homem inocente, um homem puro, que o nome dele dizia que ele era. As pessoas chamavam de ladrão. As pessoas chamavam de que não presta. E talvez assim foi com você. Talvez alguém vire hoje para você e diga, você não presta. Talvez alguém diga para você hoje, você não vale nada. A sua história agora quer virar crente, agora quer mudar de vida? Graças a Deus, não é verdade? É verdade. Graças a Deus. Quantas pessoas viram para nós e falam assim, olha, agora você quer ser o bom samaritano. Agora você quer viver uma vida nova. Igreja, não espere de ninguém qualquer compreensão quando você entrega o seu coração para Jesus. É por isso que eu digo nesse altar, agora é você e Deus. Quando a gente vai orar, é você e o Senhor e mais ninguém. Porque só você e Deus é quem entende a importância desse momento. Ninguém vai entender. Ninguém vai compreender. Ninguém compreendeu porque o Senhor entrou na casa do Zaqueu. Você vai ver que eles estavam murmurando. A Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, porque na sua essência Zaqueu era puro, Zaqueu era inocente. E ele procurava ver quem era Jesus, igreja. Quando nós buscamos saber quem é Jesus, eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu vou repetir. Na verdade, procuramos ardentemente saber quem nós somos. Na verdade, quando você procura por Jesus, você está querendo saber quem é você. Porque Jesus é a verdade. Quando nós buscamos a verdade, quando nós buscamos Jesus, nós então buscamos saber quem nós somos. Zaqueu queria ardentemente ver quem era Jesus, mas a Bíblia diz que ele não podia. E a Bíblia diz que havia 2 empecilhos. Havia uma multidão e ele tinha um probleminha. Ele era de pequena estatura. Mas a palavra estatura não era só de tamanho, igreja. A palavra estatura significa que ele era pequeno não só no tamanho, mas ele era pequeno em dignidade.
A palavra estatura significa dignidade, significa maturidade. Então vejam, o Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas havia um impedimento, havia uma multidão que não o deixava ver. E por que a multidão parecia maior do que todos os outros? Porque ele tinha uma pequena estatura física e também tinha uma pequena estatura em sua maturidade. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Quantas vezes nós nos deixamos abater por comentários ou por sentimentos que temos, achando que não seremos dignos de ver ou viver o que Jesus tem para nós? Eu quero que você entenda nessa manhã que o que o Senhor Jesus tem para nós está além da nossa compreensão. Igreja, a nossa compreensão ela é curta, ela é limitada. Pensamos que não somos dignos, achamos que nós não devemos viver, achamos que isso não é para nós, achamos que não estamos aptos para viver, que ainda temos que aprender, que ainda temos que fazer mais. Mas nada se trata do que vamos fazer, se trata da misericórdia do Senhor. Se você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a tua vida e te trouxe aqui hoje. E graças a Deus por isso. Havia uma pequena limitação, ou melhor dizendo, para ele era muito grande. As pessoas estavam no meio da multidão. Jesus estava passando por aquele lugar. A multidão queria ver quem era Jesus, mas Zaqueu tinha uma urgência. Zaqueu era chamado de ladrão e ele já estava começando a acreditar que aquilo era verdade. Cuidado, nunca acredite no que falam acerca de você e que não está nas Escrituras. É muito mais fácil, às vezes, você assumir o que você ouve do que assumir o que você lê. Do que você está buscando nas Escrituras. Ele estava passando por aqui, por aquele lugar, chegando em Jericó. Zaqueu falou o quê? Esse homem vai chegar. Eu estou ouvindo dizer que esse homem faz milagres. Eu estou ouvindo dizer que esse homem restaura pessoas. E o que mais me preocupa é o que estão dizendo a meu respeito. As pessoas dizem que eu sou ladrão. As pessoas dizem que eu roubo. Eu já estou começando a viver essa realidade porque sou pequeno em estatura, eu sou pequeno em entendimento. E às vezes a gente se torna pequeno em entendimento. O Senhor está dizendo para nós dessa manhã, não seja pequeno o seu entendimento. Não deixe que essa barreira te impeça de ver Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As pessoas estavam indo até Jesus, uma multidão, Zaqueu pequeno em estatura, pequeno em entendimento, ele vai ter uma ideia. A Bíblia diz que ele sobe correndo, e aqui que é bonito. Igreja, deixa eu te perguntar aqui hoje. Quantos anos faz que você não sobe numa árvore, se é que um dia você já subiu? Faz tempo, né? Mas quem aqui já subiu em árvore? Ah, tá. Se eu perguntar para os jovens, quase ninguém subiu. Os jovens nem levantaram a mão, né? Mas aí eu te pergunto, irmã Thaís, eu subi semana passada, mas foi para fazer alguma coisa, né? Para pegar alguma coisa, enfim. Mas por que eu estou falando isso para você? Isso é mais uma prova do que Zaqueu era. Porque quando a Bíblia diz que Zaqueu corre adiante, ele diz que, Jesus estava passando, imagina a cena, aquela multidão cercando Jesus, Zaqueu pequeno, de repente ele fala, Jesus vai passar bem por ali, eu vou me adiantar, eu vou na frente de todo mundo, eu vou ligeiro, eu vou correndo, a urgência nossa é para ontem, nós temos a urgência, igreja, nós temos a urgência em encontrar Jesus. Essa urgência não era só do Zaqueu, ela é minha e sua. Eu tenho a urgência em encontrar Jesus, em conhecer os segredos que Ele tem para mim. E quando eu tenho a urgência em conhecer Jesus, eu acabo conhecendo mais de mim. Tenho falado muito sobre isso aqui. Aquele homem vai correndo, vai adiante, e ele fala, eu vou esperar Jesus antes dele. Mas aí ele sobe em uma figueira brava. E essa figueira brava, ela não era alta, ela era uma árvore pequena. Porque se ele era pequeno, ele não podia subir em uma árvore grande, não é verdade? Não tinha ninguém para dar pezinho para ele. Ele foi sozinho. Essa figueira era uma árvore pequena, fácil de ser escalada, mas era maior do que a maioria, não é verdade? Ela estava um pouco maior do que toda aquela multidão. Só que ele faz algo, igreja, simbolizando o quê? A ação de uma criança. Ele faz algo que já diz, que faz jus ao nome dele, na inocência.
O Senhor Jesus nos orientou que nós tínhamos que ter o coração como o das crianças. Por quê? Porque o reino de Deus pertencia a elas. A Bíblia diz, o versículo de número 4, correndo adiante, havia uma urgência de Zaqueu em ver quem era Jesus. Eu pergunto para você nessa manhã de domingo, quem é Jesus? Igreja, eu pergunto para você, você nem precisa me responder. Havia uma urgência em Zaqueu ver quem era Jesus. Quem é esse homem que faz milagres? Quem é esse homem que faz maravilhas? Quem é esse homem que as pessoas estão dizendo tanto? Porque eu preciso de ajuda. Igreja, Zaqueu, a Bíblia diz que ele era muito rico. Problema financeiro não era o problema do Zaqueu. Aparentemente, Zaqueu tinha uma vida perfeita, mas algo incomodava Zaqueu. Igreja, Zaqueu, ele era pequeno, de pequena estatura, mas em nenhum momento Zaqueu queria Jesus porque ele queria crescer. Não era isso que incomodava Zaqueu. O que incomodava Zaqueu era a sua estatura aqui dentro. Aquilo incomodava o Zaqueu. Por incrível que pareça, recentemente, quando eu fiz algumas reuniões para a Índia pela internet, presta bastante atenção, que interessante. Eu recebi um pedido de oração de um indiano que dizia assim, pastora, eu preciso de oração porque eu preciso crescer. Eu achei que era piada, né? Ele falou sério, pessoal. Pastor, eu preciso de oração porque eu preciso crescer 15 centímetros. Eu falei, amigo, nada é impossível para Deus. E ele disse, eu preciso crescer porque eu preciso passar um concurso que precisa ter uma altura mínima. Eu orei por ele, eu falei assim, meu amigo, a palavra do Senhor nos ensina que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu não limitei a fé dele. Eu fiz a oração por ele. E ele estava na fé, ele ficou na fé. Mas não é a mensagem que eu quero trazer para você. Mas alguém pediu para crescer. Pode parecer bobo, mas Zaqueu não pediu para crescer. Igreja, não era a parte física que incomodava o Zaqueu. Ele era muito rico, não eram as finanças que incomodavam o Zaqueu. Igreja, eu quero que você preste bastante atenção. Às vezes você vive coisas ao longo da sua vida e você vai ter a tendência a achar que é algo que você está vendo diante dos seus olhos. Ah, o meu problema só pode ser esse por causa disso. O meu problema é esse porque a minha casa é disfuncional. O meu problema é esse porque dentro da minha casa ninguém me respeita. O meu problema é esse porque essas pessoas que eu criei são mal educadas. O meu problema hoje que eu vivo é porque a esposa que eu casei, porque o marido que eu casei é errado. Eu errei, eu não sei onde eu estava com a cabeça. O problema do Zaqueu não estava em sua estatura. Não estava naquilo que ele estava vendo. O problema de Zaqueu estava dentro dele. Ele queria Jesus para saber quem ele era. Eu volto a dizer o que eu perguntei para você aqui. Quem é Jesus, igreja, para você? Um realizador de pedidos e desejos? Quem é Jesus para nós, igreja? Ele vai explicar aqui nessa mensagem quem ele é. Zaqueu não queria ver Jesus? Jesus vai explicar exatamente quem ele é. E é o que nós vamos descobrir aqui hoje. Você vai descobrir a partir de hoje quem é Jesus na sua vida e arrancar da sua história toda a condenação que ainda possa existir contra você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu trago aqui hoje uma mensagem libertadora, uma mensagem que vai fazer você entender que você e a sua casa são dignos de viver aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Que você não está aqui em vão, porque você não está aqui como um pobre coitado. Você está aqui porque você é digno. A Bíblia diz que Zaqueu foi à frente, ele sobe como uma criança numa figueira brava para ver, porque ele sabia que ia passar ali. No versículo de número 5, a Bíblia diz que quando Jesus chegou bem naquele lugar, ele olha para cima e ele vê Zaqueu. Igreja, presta bastante atenção que está escrito no versículo de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? O lugar do esforço do Zaqueu. O lugar onde Zaqueu se esforçou. Jesus vê o nosso esforço, Jesus vê a nossa intenção. Jesus vê o nosso clamor. Ele disse que quando Jesus chegou exatamente naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus olha para cima, ele vê o Zaqueu e ele chama o Zaqueu dizendo, homem, desce daí depressa. Em algum momento o Senhor Jesus tinha visto Zaqueu na vida? Não, mas ele chama Zaqueu pelo nome. E qual era o nome de Zaqueu, igreja? Puro, inocente. Isso é muito forte, igreja.
Jesus está olhando a força de Zaqueu e dizendo: ô puro, ô inocente, vem depressa, porque hoje eu devo entrar na tua casa. Igreja, Jesus te chama pelo teu real nome, justificado, inocente, digno de viver o que ele conquistou. É assim que o Senhor Jesus te vê. É assim que o Senhor Jesus vê cada um de nós. Ele nunca tinha visto Zaqueu, mas chama Zaqueu pelo nome, dizendo: puro, inocente, israelita, homem de Deus, desce depressa, vem correndo, com a mesma intensidade que você subiu correndo. Em outras palavras, Jesus está falando: desce correndo. Aqui tem uma grande lição para nós. Às vezes, igreja, a gente se apressa em fazer sacrifícios. Às vezes, igreja, a gente se apressa em fazer algo para o Senhor. Mas quando a gente se apressa em fazer, na intensidade que a gente faz, Jesus também vai pedir com a mesma intensidade. Zaqueu subiu depressa e Jesus falou o quê? Desce depressa, desce com a mesma força, obedeça o que eu estou falando para você fazer com a mesma intensidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Igreja, se Jesus falou para você, não faça mais, porque eu tenho uma bênção para você, então faça com a mesma intensidade que você pediu. Se o Senhor Jesus está orientando você a fazer ou deixar de fazer, faça com a mesma intensidade que você tem clamado. Igreja, porque muitas vezes nós temos muita fé para pedir, mas a gente não tem fé para executar. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Quando o Pedro estava naquele barco e Jesus estava vindo ao encontro, andando sobre as águas, Pedro falou o quê? Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Ele teve fé para pedir para andar sobre as águas. Se é Jesus mesmo, manda eu andar então junto com o Senhor. E Jesus falou o quê? Vem. Foi a única coisa que Jesus disse a Pedro. Vem. E Pedro foi. Por que eu estou falando isso para você? Às vezes a gente tem muita fé para pedir: Senhor, muda o meu marido, muda a minha casa, abre as portas. Olha, faça, Senhor, faça isso, faça aquilo. E a gente ora, a gente faz propósito, a gente faz a campanha. E Deus, o Senhor vai responder, pode ter certeza. E muitas vezes, quando Ele vai responder, Ele exige de nós que a gente haja com a mesma intensidade que a gente orou. Que a gente entregue o coração na mesma intensidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você sabe, igreja, o que Deus está falando ao seu coração aqui hoje. A mesma intensidade que você tem pedido, tenha a mesma intensidade para deixar de fazer ou fazer. Se você tem pedido para ser usado por Deus, Deus vai te dar missão. E quando você receber a missão, faça na mesma intensidade que você pediu. Assim como Zaqueu subiu depressa, o Senhor disse: desce então depressa. Desce nessa mesma fé. Desce nessa mesma intensidade, porque hoje me convém entrar e pousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu fez o quê? Desceu devagar? Versículo 6, ele desceu depressa. Apressando-se, a Bíblia diz que ele desceu e recebeu Jesus com o quê? Com alegria. Igreja, receba a instrução de Jesus com alegria, nunca receba com peso. Nunca receba uma palavra e diga: eu não acredito que eu vou ter que parar de fazer. Eu não acredito que o Senhor está pedindo isso para mim. Receba com alegria, porque a instrução do Pai é a melhor instrução que você vai receber na vida. Não é a instrução do eu, mas é a instrução do Pai, daquele que te criou, daquele que te conhece mais que você mesmo. Do que conhece a gente verdadeiramente. A Bíblia diz que ele se apressa, ele desce e recebe com alegria. Receba as palavras de Jesus com alegria, até aquelas que dão uma coçada na cabeça. Recebe com alegria. A Bíblia diz no versículo de número 7 que todo mundo ouviu isso e começou a murmurar, começou a reclamar. Igreja, presta atenção no que está escrito no versículo 7. E vendo todos isso, diga todos. E naquela multidão, igreja, presta bastante atenção aqui na irmã Thaís. Naquela multidão que seguia Jesus, a Bíblia diz que todos eles começaram a murmurar. E no meio desse povo, estava quem? Os discípulos. Estava israelita. Tinha gente de Deus ali no meio. E até os de Deus começaram a murmurar. Como é que pode? Como é que pode Jesus querer entrar na casa dele? E para aquele povo, igreja, aquilo era um absurdo. Sabe por quê? Porque quando alguém dormia ou sentava na mesma mesa
de uma determinada pessoa quer dizer que você compartilhava das mesmas ideias que aquela pessoa, que você aceitava aquela pessoa, que você tinha comunhão com aquela pessoa. Não é como hoje, você vai almoçar num restaurante e quando o restaurante está muito cheio, você divide mesa, sabe? Você nem olha para a cara da pessoa que está do seu lado. É diferente. Quando você se assentava à mesa, você tinha um momento de comunhão com aquela pessoa. Então, nem o povo de Deus estava entendendo qual era o propósito de Jesus naquilo. Igreja, olha aqui para mim. Às vezes, nem os da sua casa vão entender o que Jesus está fazendo na tua vida. Só receba. Quando Jesus vai entrar na casa dele, vai mudar o perfil do Zaqueu completamente. A Bíblia diz que todos estavam vendo, todos começaram a murmurar, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Uma insatisfação daquele povo pela escolha de Jesus. Talvez até movidos do que, igreja? De inveja. E olha aqui para mim, ó. O Zaqueu sofreu alguma coisa porque alguém teve inveja dele? Para com isso, igreja. Você sabe que uma vez Deus falou isso ao meu coração? Eu me lembro que assim que eu assumi o Ministério Mulheres que Vencem, uma senhorinha chegou para mim e disse assim, eu sabia a palavra que Deus tinha me dado. E essa vozinha na inocência, ela chegou para mim e disse assim, pastora, a senhora é até uma bênção, mas pastor, olha, cuidado com a inveja. Eu falei, por quê? Eu estava fazendo um teste com ela, né? Pastora, cuidado com a inveja. Eu falei, mas por quê? Eu não sinto inveja de ninguém, brinquei com ela, né? Ela falou, não, pastor, a inveja que eu vou sentir da senhora. Eu falei, mas eu não vou sentir nada, quem vai sentir é eles. Pessoal, a inveja não tem poder contra você. Eu me lembro bem da palavra que Deus tinha me dado já anos antes acerca disso. Aquele que se levantar contra mim, cairá por amor de mim. Isso é muito forte, pessoal. É uma palavra que eu carrego. E você tem que carregar também. Se você percebe que às vezes você tem sido vítima de inveja, ou de qualquer olho gordo, ou de qualquer outra coisa, ame essa pessoa. Dê presentes para ela. É sério isso. Conquiste essa pessoa e mostre para ela que não tem nada a ver com o que ela está pensando. E ainda que façam qualquer coisa contra você, o que a Bíblia diz? Que contra o povo de Israel não cabe encantamento. Gente, toma posse dessa palavra. Senão você vai viver com medo. Como é que você vai viver com medo do que sentem se você não está no coração do outro, igreja? Fala sério, faz sentido isso? Faz sentido, igreja? Eu virei para ela, brinquei com ela, falei assim, como é que toma cuidado com a inveja? Ela, pastor, é verdade. Eu falei assim, não, eu estou ensinando a senhora. Estou ensinando a senhora com amor. Não tem como você tomar cuidado. A pessoa pode estar do teu lado e sentir inveja. E a inveja, presta atenção aqui em mim, ó. A inveja e a admiração andam bem juntas. Às vezes a pessoa te admira, mas ela não sabe. Aí ela acha que ela começa a querer o que você tem. Mas quando uma pessoa te imita, não é porque ela tem inveja, às vezes ela te admira. Quantas pessoas, pessoal, que às vezes eu falo assim, eu me lembro muito bem quando eu fiz um corte de cabelo aqui, ó. Eu cortei o cabelo aqui na orelha. Fiquei Joãozinho assim, meu cabelo, bem pequenininho mesmo. Uma leva de irmã cortou o cabelinho. Pastor, eu amei o cabelo da senhora. Eu falei, que bom. Você está feliz? Então tá bom. Porque as mulheres têm isso, a gente busca uma referência, isso não é problema. Não é? Isso não é problema. E se eu fosse uma doidinha assim da cabeça virada e falasse assim, ela tudo invejosa, tudo me copiando. Eu falei, mas você está copiando, glória a Deus, é que você está sendo um bom exemplo. Alguém copia mau exemplo? Não. Acabou. Deixa de bobagem. Aquele que se levantar contra ti, cairá por amor de ti. Carrega isso com você. As pessoas ali do povo de Deus com inveja. Você não tem que ter medo de nada que você vai perder com inveja. Tira isso do teu coração e carrega a palavra. A palavra sempre vai ser superior. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se a palavra diz que eu posso, se a palavra diz que não cabe encantamento contra mim, então eu vou crer nela. E pronto, acabou. Vou fechar essa brecha, vou fechar essa porta. E por que às vezes, irmã Thaís, a pessoa perde tudo quando descobre que alguém tem inveja? Porque pode ter certeza, ela teve medo da inveja. E quem tem medo abre uma brecha. O problema não foi a inveja, foi o medo que você teve dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É o medo que abre porta. Lembra do Jó? Que foi? Por que ele viveu o que ele viveu? Porque ele teve medo. E o que ele mais tinha medo aconteceu contra ele. Veja que agora, o que acontece? As pessoas começam a murmurar, sei lá por que o motivo.
E no versículo de número 8, já estamos terminando a mensagem, presta bastante atenção. A Bíblia diz que Zaqueu percebeu, pessoal. Zaqueu percebeu que algo não estava certo. Então Zaqueu se levanta, fica no meio do povo, Zaqueu ali com Jesus, e diz o seguinte: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por que Zaqueu acabou dizendo isso, igreja? Se Jesus não estivesse na casa do Zaqueu, o arrependimento não teria vindo. Igreja, convida Jesus para estar na tua casa. Você quer que um familiar se arrependa? Você quer que alguém que você ama vá para Cristo? Então leva Jesus lá para dentro. Convide Jesus para estar na mesa. Igreja, quem faz arrepender, olha aqui para mim, ó, é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o único que convence uma pessoa do erro, do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Não é você apontando, aquele dia, aquilo lá, você tem que ir para Jesus, tu vai para o inferno, hein? Eu sei que às vezes dá vontade, porque você sabe que é verdade. Mas olha só, enquanto as pessoas falavam, Zaqueu, você é um ladrão de marca maior, o arrependimento veio sobre ele? Só quando Jesus entrou lá. Quando Jesus estava ali. Por isso Jesus disse, hoje eu devo entrar na tua casa. O arrependimento já tinha começado, igreja, no coração do Zaqueu, quando ele se esforçou e subiu naquela figueira brava. Se machucou, subiu igual criança, mostrando inocência, buscando querer, buscando algo, buscando ver quem era Jesus, a Bíblia diz. E todo aquele que busca ver quem era Jesus, essa pessoa vai encontrar, porque a Bíblia diz que quem busca, encontra. Que quem pede, recebe, que quem bate a porta, ela se abre. Jesus em nenhum momento vai deixar você assim, ó. Jesus, quem é o Senhor, sem se manifestar na sua vida? Isso nunca vai acontecer. Veja que a atitude do Zaqueu, igreja, isso aqui agora é uma lição muito forte para nós. Lembra do jovem rico? O jovem rico tinha uma vida o quê? Pautada na palavra. A Bíblia diz que o jovem rico sabia tudo de Bíblia, sabia tudo de palavra de Deus desde que ele era novinho, desde criança. E quando Jesus pede uma oferta, porque Jesus pediu uma oferta, foi o único trecho da Bíblia Sagrada onde Jesus pede oferta. Jesus, igreja, olha aqui para mim, ó. E eu vou chegar na hora da oferta ainda hoje, mas já vale a lição para você. Presta atenção aqui em mim, ó. Jesus em nenhum momento ele pediu oferta, mas ele não precisava. A Bíblia diz que as pessoas depositavam tesouros aos pés de Jesus. Se você entendesse isso, o pastor não precisava nem pedir oferta, ele só recolhia. Pessoal, cadê as ofertas que vocês trouxeram hoje? E trariam de montantes. Era assim no ministério de Jesus. Mas a única vez que Jesus pede oferta, ele não pediu uma oferta pequena. Ele pediu o tudo. Ele falou, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o jovem rico foi embora. Preferiu perder a salvação, porque a Bíblia diz que ele tinha muita coisa. E o tudo era muito. O jovem rico não achou que o ministério de Jesus seria válido ele dar o tudo. Então ele preferiu ficar com tudo e ser vazio. E o Zaqueu? O Zaqueu que também era rico. A Bíblia diz que Jesus não precisou nem pedir. Jesus só estava dentro da casa dele. Jesus em nosso coração, ele move o nosso ser. Ele move a gente para ter postura. É por isso que quando eu vou falar de oferta aqui nesse altar, eu falo, deixa Jesus mover o seu coração. Porque Jesus moveu o coração de Zaqueu. Jesus não pediu nada. Jesus não virou para Zaqueu e disse, Zaqueu, se arrependa, senão você vai para o inferno. Jesus não disse para ele, Zaqueu, olha, você precisa entregar sua vida para mim. Jesus em nenhum momento disse, olha, Zaqueu, você precisa devolver o que você roubou, porque esse é o certo. Não precisou fazer isso, porque ele se assentou à mesa com Zaqueu. Quando ele teve comunhão com Zaqueu, Zaqueu falou, Senhor, está aqui tudo. Eu não quero mais nada disso para mim. É assim que Jesus age em nós. Meu irmãozinho, posso te contar um segredo? Você não vai ficar triste? Eu quero te ensinar como eu ensino meus filhos. Diante do Espírito Santo, se alguém ainda precisa forçar você para estar na presença de Deus, então tem alguma coisa errada. Eu quero que você, nessa manhã, entenda que você precisa fazer como Zaqueu. Ainda que você seja completo de vários erros, como Zaqueu também era. Zaqueu era pequeno em entendimento, em dignidade.
Mas ele carregava um nome puro, inocente. Jesus sabia quem era o verdadeiro Zaqueu. Jesus, quando entrou na casa do Zaqueu, Jesus sabia, o Zaqueu de verdade vai aparecer. A Thaís de verdade vai aparecer, o João de verdade vai aparecer. A Maria de verdade aparece quando Jesus está dentro da sua casa, do seu coração. E Jesus então responde para a gente terminar. Hoje veio o que, igreja, para a casa do Zaqueu? Salvação. Pois também este é quem, igreja? Filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio procurar, buscar e salvar os perdidos, aquele que havia se perdido. Eu pergunto para você, igreja, quem é Jesus? Ele responde aqui no final da mensagem. Zaqueu estava procurando ver quem é Jesus, um realizador de milagres, porque isso era o que ele via, o que ele dizia, ou melhor dizendo, o que ele ouvia as pessoas dizendo. Mas Jesus quer se manifestar a nós de maneira diferente, igreja. Você veio para uma igreja porque alguém disse para você que Deus é bom. Você veio para a igreja porque você viu um amigo vivendo milagres. Você veio para a igreja querendo saber quem era Jesus. E o que o Senhor Jesus vai se manifestar é de maneira individual na vida de cada um. E Jesus veio responder exatamente quem ele era. Jesus está dizendo, para terminar a mensagem de hoje, eu vim trazer salvação. E além de salvação, eu vim fazer lembrar quem é você. Você é servo de Cristo. Você é a imagem e a semelhança dele. Porque em seguida, primeira coisa que ele diz, hoje veio salvação a essa casa. Primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida, te salvar, te resgatar. Segunda coisa que o Senhor quer fazer, que ele fez ali na casa do Zaqueu. Este é filho de Abraão. Esse é o Zaqueu, israelita, aquele que eu planejei para ser. Quando você vem para Jesus, Jesus faz você reconhecer quem você é nele. E você descobre de verdade quem você é e não aquilo que um dia te disseram que você é. E graças a Deus por isso. Esse é Jesus. E ele termina dizendo, Jesus, o Filho do Homem, é aquele que veio procurar, que veio buscar. Igreja, olha aqui para mim, ó. O Senhor está em busca dos seus. E se ele está buscando, igreja, fica tranquilo que ele vai achar. Ele vai penetrar nesses corações que você tanto tem clamado. Pode ter certeza disso. Porque ele está dizendo, essas palavras são do próprio Cristo. Porque o Filho do Homem, Jesus, ele veio buscar e ele veio salvar aquele que havia se perdido. Zaqueu não era puro, Zaqueu era inocente, Zaqueu era um israelita, Zaqueu era filho de Abraão, mas por algum momento ele se perdeu. Não se preocupe se por algum momento alguns dos seus se perderam, porque Jesus está em busca deles e vai salvar cada um deles em o nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fique de pé com alegria no coração, porque agora é hora de orar.